Bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para esse momento de culto. Apesar da distância, a gente se reúne aqui nessa manhã. Você aí na sua casa, nós aqui, estamos em 6 pessoas aqui no templo, mas eu creio que as nossas motivações são as mesmas. Prestar culto a Deus, louvar, adorar o nome do Senhor, mesmo em tempos difíceis. Essa semana nós fomos chamados pela prefeitura da nossa cidade a cooperar com um distanciamento um pouco maior, um toque de recolher. Então tivemos que proporcionar todas essas mudanças para a programação da igreja no final de semana. E nós contamos aí com a sua cooperação, com a sua participação agora pela manhã, com a sua cooperação e participação também com todo esse processo de cuidado, de ficar um pouco mais em casa, de se resguardar os outros também, para que a gente possa cooperar com a contenção do coronavírus, cooperar evitando um colapso na saúde. Mas, apesar de toda essa situação difícil, nós ainda temos motivos para louvar e adorar o nosso Deus. Então sejam todos bem-vindos para esse momento de culto. E eu queria lembrar com vocês 3 versículos da Bíblia. Você não precisa abrir a sua Bíblia, eu quero que você ouça esses 3 versículos, que falam um pouco de situação difícil e falam também a respeito de Deus nas horas difíceis que nós passamos. Então, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Meus irmãos, esses 3 primeiros versículos do Salmo 46 estão nos lembrando que Deus é a nossa fortaleza. Ainda que tudo esteja dando errado ao nosso redor, ainda que uma situação caótica esteja se impondo sobre nós, Deus ainda é o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza. Nós precisamos não só crer nisso, mas desfrutar da presença de Deus, do socorro do Senhor. Nós cremos que nós, seres humanos, por nossa própria conta, pelas nossas próprias mãos, nós não temos condição de resolver esse problema que nós estamos enfrentando, o problema da pandemia, o problema de um vírus que nos aflige, coloca a nossa vida em risco, muda a nossa rotina. Só as nossas mãos não são capazes de resolver isso. Nós precisamos do socorro, da fortaleza, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos desse socorro bem presente na hora da dificuldade, para que a gente possa superar. Então é nesse sentido que nós estamos nessa manhã reunidos para buscar esse socorro, para buscar em Deus o auxílio, para buscar em Deus a fortaleza, o refúgio que precisamos nesses dias difíceis e fortalecer a nossa fé para continuarmos caminhando apesar dessas dificuldades. Nesse sentido, então, vamos orar? Santo Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, porque nós cremos que os nossos problemas não Te afligem, Senhor. Cremos que as nossas crises não incomodam o Senhor, Pai, mas o Senhor vê o nosso sofrimento, o Senhor se compadece de nós, Pai. Sabemos que Tu és um Deus grande e poderoso e confiamos no Teu agir, Pai. Sabemos que também que por conta própria nós não conseguimos resolver essa situação. Contamos com o Senhor e confiamos no Senhor, Pai. Por isso tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, adultos, idosos. Tem misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Tem misericórdia do nosso mundo, Pai. Nos ajuda nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia. Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Em Ti nós confiamos e a Ti nós queremos adorar em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos cantar um pouquinho, convido a equipe de louvor. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Confesso que é um pouco diferente a gente vir ao templo e
já começar o culto assim com o templo mais vazio. É até um pouco estranho. A gente pode achar um pouco incômodo assim, mas aí a gente lembra que tem essa ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, que é a internet, né, para a gente transmitir o culto. E mesmo sem a gente conseguir se ver, ou então conversar, se abraçar, a gente pode louvar junto o nosso Deus. Isso é muito importante. Esse momento que a gente separa para adorar o Senhor é muito importante. Tanto junto, tanto separado, continua sendo muito importante e muito valoroso. É uma hora que a gente separa para adorar o Senhor. Então eu convido a todo mundo para que a gente se entregue nesse momento. Que a gente entregue tudo que a gente tem para Deus. A nossa adoração, a nossa gratidão, os nossos pedidos, as nossas aflições, se a gente tiver. Que a gente entregue tudo na presença dEle, para que tudo esteja diante dEle, para que Ele trabalhe conforme for a vontade dEle, para que a gente se disponha na presença dEle e Ele possa vir fazer morada na nossa vida. Vamos louvar junto o nosso Deus? Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces
conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar no meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado que o Senhor está aqui conosco, Pai. Muito obrigada que estamos aqui em Tua casa, louvando ao Senhor, Pai, louvando ao Teu nome. Pai, sei que é muito difícil esses tempos de pandemia, esse decreto veio de última hora, mas ainda assim nós conseguimos estar sempre louvando ao Teu nome, Pai. Estamos sempre contigo e agradecemos a todas as coisas, Pai. Agradecemos a esse dia chuvoso que está regando as plantinhas, Pai. Agradecemos a cada pessoa que está em sua casa, louvando com suas famílias, Pai. Abençoe a vida de cada um, abençoe as pessoas que estão enfermas também, Pai. Faça essa oração no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós já vamos caminhar para a reflexão da palavra de Deus nessa manhã, e eu convido você aí na sua casa para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 25 até o 37. É um texto muito conhecido, nós vamos recorrer a ele mais uma vez. Então, Lucas 10, a partir do versículo 25, acompanhe aí, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas?
A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém. Amém. Meus irmãos, a minha proposta nessa manhã é a gente refletir um pouquinho mais sobre o tema que nós estamos pensando, né? A série de mensagens que nós estamos fazendo, o que há de errado com esse mundo. E eu gostaria de ler esse texto numa perspectiva um pouco diferente. Geralmente a gente lê ou na perspectiva de Jesus, que usou o exemplo do bom samaritano, um exemplo de bondade, um exemplo de solidariedade, de parar, de ver a necessidade do outro. Mas eu gostaria de refletir com vocês essa manhã esse texto na perspectiva do preconceito. Preconceito. Então, o que há de errado com esse mundo? O preconceito. Dia 8 de março, amanhã, é o Dia Internacional da Mulher. É um dia que foi instituído para que a sociedade constantemente reflita a importância da mulher, a participação da mulher. E as mulheres são um grupo de pessoas que já sofreu muito preconceito e que ainda sofre. Então, de fato, é necessário a gente pensar e repensar o assunto com relação à mulher, a postura do homem para com a mulher, da própria mulher para consigo mesma, e é claro, sempre pensando na igualdade, né? Penso eu que só faz sentido esse tipo de luta, esse tipo de demanda, se for com a intenção de atingir a igualdade, né? Nunca inverter os lados. É ruim quando a gente vê um movimento aí que quer inverter os lados, que fala contra o machismo, mas que defende um feminismo autoritário também, né, que quer ocupar o lugar do machismo, e aí não resolve o problema, só troca de lugar o problema. A gente sempre tem que correr em busca da igualdade, para homens e mulheres, enfim. Mas as mulheres são um grupo de pessoas que já sofreu, ou que sofreram muito preconceito. Os negros, os judeus, os idosos, as crianças, enfim, muita gente nesse mundo, ao longo da história da humanidade, sofreu com o preconceito. E o preconceito o que é? Na verdade, o preconceito é quando a gente cria um conceito anterior, sem saber de certo como é alguma coisa. Há uns dias atrás eu estava na casa da minha mãe, e ela serviu para a gente lá um antepasto de berinjela. E quando a gente olha o antepasto de berinjela, a gente tem um certo preconceito, porque não é muito bonito. A gente olha e fala assim, parece que não dá vontade de comer. Mas depois que a gente come, a gente percebe, não, de fato
Eu fui um pouco preconceituoso. É bom, apesar de não agradar muitos olhos, mas é bom. É mais ou menos isso que a gente faz com as pessoas. O preconceito, a gente cria um conceito sem saber de fato como é. A questão é que a gente não fica só no conceito. O preconceito, ele gera uma ação, ele gera uma exclusão, ele gera uma diminuição do outro. E isso é ruim. Quando um homem age com preconceito para com uma mulher, é como se ele estivesse dizendo, você é menor que eu, você é menos importante que eu. Quando uma mulher age com preconceito para com um homem, ela está dizendo a mesma coisa, você é menos importante que eu. A minha vida sem você parece que faz mais sentido. É como se a gente estivesse negando, é como se a gente estivesse rejeitando a pessoa por completo. Em outras palavras, quando a gente age com preconceito e isso gera uma ação de exclusão, de rejeição, é como se a gente estivesse dizendo para aquela outra pessoa, olha, o mundo sem você é melhor. Isso é o preconceito racial, por exemplo. Quem é intolerante racialmente age desse jeito, dizendo, mostrando nas suas atitudes, nas suas palavras, que o mundo é melhor sem aquele grupo de pessoas, que é alvo do meu preconceito. Por exemplo, a gente lembra na Segunda Guerra Mundial o preconceito nítido que houve para com os judeus, e a tentativa de acabar com os judeus por parte dos preconceituosos. Então é como se eles estivessem dizendo, o mundo sem vocês é melhor. Então olha como que o preconceito é ruim. E esse texto que nós lemos, meus irmãos, ele trata de uma situação de preconceito. Os judeus, israelitas, tinham muito preconceito para com os samaritanos. E os samaritanos também eram judeus israelitas. Também tinham a sua raiz hereditária do mesmo povo. Apesar de, ao longo da história, ter havido aí uma separação, uma ruptura, uma briga, mas a partir de então houve um relacionamento com base no preconceito, um relacionamento ruim, uma rejeição. Então, quando um judeu se encontrava com um samaritano, ele o rejeitava, passava de largo, passava longe, ele não frequentava os mesmos lugares. O judeu não aceitava que o samaritano adorasse no mesmo templo que ele. É uma situação de preconceito. É um povo dizendo para o outro, olha, o mundo é melhor sem você. Então Jesus, nesse texto aqui, ele está não só trabalhando os ideais aqui do intérprete da lei, dessa pessoa inteligente que foi lá questionar Jesus, mas ele está trabalhando também a questão do preconceito na vida do intérprete da lei e dos seus ouvintes. E aí Jesus força o intérprete da lei a dizer o que é mais importante na lei, o que é mais importante na vida com Deus. E o intérprete fala, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus fala, pronto, é isso. É só fazer isso. E o intérprete então especula mais um pouquinho e Jesus acaba contando a história do bom samaritano. Porque na verdade o intérprete da lei não entendeu que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo é incompatível com atitudes de preconceito. E eu queria compartilhar com você, meus irmãos, como que a gente resolve essa questão do preconceito no nosso mundo? Como que a gente melhora o relacionamento entre as pessoas para que não haja mais preconceito, seja ele de qualquer, seja ele social, seja ele financeiro, seja ele de gênero. A Bíblia mostra que o preconceito é incompatível com a vida cristã, com a vida com Deus. E a pergunta é essa, como então que a gente acaba com isso, com esse mal, que diminui o outro, que exclui o outro, que afasta o outro? Jesus traz essa resposta. E a primeira resposta é o questionamento de Jesus para com o intérprete da lei, quando ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Se há um motivo, meus irmãos, para
para que um ser humano menospreze o outro, para que um ser humano rejeite o outro, para que um ser humano exclua o outro, é porque esse ser humano não ama a Deus de todo o seu coração, não ama o Criador, quem fez a mim e quem fez a todos os outros. Então Jesus traz esse questionamento para o intérprete da lei para mostrar, olha, você já sabe o que fazer. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Quem tem Deus como o objeto principal da sua vida, como o Senhor da sua vida, ocupando o principal lugar no seu coração, não vai agir com preconceito para com as outras pessoas. Então essa é uma primeira solução, é colocar Deus no lugar de Deus na nossa vida. Enquanto outras coisas ocuparam o lugar de Deus na nossa vida, provavelmente, ao longo da nossa caminhada, nós vamos ter atitudes preconceituosas. Então, a primeira atitude do ser humano para resolver o problema do preconceito é colocar Deus em primeiro lugar, é amar Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. O dia que Deus ocupar esse lugar na nossa vida, nós não vamos agir com preconceito. Nós vamos aprender com Deus a aceitarmos o outro, a termos paciência, tolerância. Por quê? Meus irmãos, eu estava pensando essa semana, quem que é o grupo que mais sofreu com preconceito na história da humanidade? E eu fiquei pensando, será que são as mulheres? Será que são os negros? E eu cheguei à conclusão que a pessoa que mais sofreu com preconceito, com rejeição na história da humanidade foi Deus. Deus foi rejeitado por nós, pecadores. Deus é rejeitado constantemente por milhares, milhões, bilhões de pessoas. Se tem alguém que sabe o que é sofrer com preconceito, é Deus. Mas Deus resolveu nos amar. Resolveu amar quem o rejeitou. Resolveu amar quem age com preconceito para com Ele. Então é em Deus que nós vamos aprender a amar as pessoas que são diferentes de nós. Então a primeira atitude é essa, meus irmãos, que eu compartilho com vocês, para a gente aprender a viver sem preconceito. Amar Deus acima de todas as coisas. Deus sendo o principal na nossa vida. E é claro que a segunda atitude, ou segunda providência que a gente deve tomar para resolver essa questão do preconceito na nossa vida, na nossa sociedade, é amar o próximo como a ti mesmo. A gente só vai conseguir abolir o preconceito da nossa vida, da nossa sociedade, a partir do momento em que o outro tiver o mesmo valor que nós para nós. Enquanto as outras pessoas tiverem um valor menor, a tendência é a gente agir com preconceito. Então essas duas coisas precisam caminhar juntas, colocar Deus em primeiro lugar e dar um valor para o próximo, que é o valor que nós damos para nós mesmos. O mesmo valor que nós damos para a nossa vida, nós precisamos dar para a vida do outro. Quando alguém age com preconceito, é porque está dizendo, a tua vida vale menos que a minha. Isso é ruim, isso fere, isso estraga a sociedade, estraga os relacionamentos. Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar e entender que nós somos iguais. Por isso Jesus conta o exemplo do samaritano, que era alvo de preconceito dos judeus, israelitas, mas foi quem agiu sem preconceito para com o homem que estava ferido. Então Jesus está questionando aqui os judeus, os religiosos. Olha, você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e teu entendimento? Você ama o próximo como a si mesmo? Então, escuta esse exemplo aqui. Quem não foi preconceituoso? O samaritano. Então Jesus, com esse exemplo, está combatendo o preconceito. Está colocando todo mundo em pé de igualdade.
todo mundo precisa amar a Deus acima de todas as coisas e todo mundo precisa entender que nós somos iguais. Então eu acredito, meus irmãos, que essas duas atitudes vão nos ajudar a melhorar a nossa sociedade. Se a partir de nós que cremos em Deus, que colocamos Deus em primeiro lugar, e a partir de nós que entendemos que todos têm o mesmo valor, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, é a partir de nós que a sociedade vai ver que é possível a gente viver sem preconceito, que é possível a gente viver aceitando o outro, apesar das diferenças que há entre nós. Então, já que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, que é um grupo que sofre tanto com preconceito, eu queria compartilhar essa mensagem, mas de um modo geral, para a gente resolver essa questão do preconceito de vez. Não só com relação às mulheres, mas com relação a qualquer grupo que é vítima de preconceito. Que Deus esteja no meu coração, no seu coração, em primeiro lugar e acima de todas as coisas. E que o nosso valor para com o próximo seja o valor que nós damos para nós mesmos. A gente só vai conseguir dar esse valor para as pessoas a partir do momento que Deus ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Senão a gente sempre vai olhar com o outro, ou olhar para o outro com desdém, como se o outro fosse inferior. Mas Deus está mostrando, Jesus está mostrando que nós somos iguais. Então que Deus nos abençoe a vida das mulheres, nos abençoe como sociedade, para que nós possamos aprender o quanto mais rápido possível a não tratar com preconceito, não só as mulheres, mas nenhum grupo de pessoas ou nenhuma pessoa, e que a gente possa contribuir como cristãos, como servos do Deus vivo, servos de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a tratar todos com igualdade. Amém. Amém. Vamos orar por isso? Queria orar com você, agradecendo a Deus pela vida das mulheres e orar pedindo que os servos de Deus, servos e servas, nós, cristãos, possamos dar esse exemplo à nossa sociedade, de não agir com preconceito com ninguém. Vamos orar nesse sentido? E depois nós vamos invocar a bênção de Deus e vamos encerrar esse momento de culto. Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu nome, Pai, porque apesar de nós termos rejeitado o Senhor nos ama infinitamente, Pai. O Senhor demonstrou isso lá na cruz, entregando o Teu Filho no nosso lugar. Apesar da nossa rejeição, do nosso preconceito para contigo, o Senhor escolheu nos amar, escolheu nos resgatar, Pai, e nós somos gratos por isso. Mas reconhecemos, Pai, que como seres humanos, vez ou outra nós agimos com preconceito, Pai. Nós ferimos alguém, nós diminuímos alguém e nós pedimos perdão por isso, Senhor Deus, mas clamamos para que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, tome conta do nosso ser, que a Tua presença seja a principal presença na nossa vida, Pai, para que acima de qualquer coisa esteja o Senhor no nosso coração, para que nós possamos então agir com igualdade para com todos, amar o próximo como a nós mesmos, Senhor. Louvado seja o Teu nome pelo ensinamento da Tua palavra. Nós oramos agradecidos e pedimos que o Senhor nos ajude a praticar em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, homens e mulheres, que a presença do Salvador seja sobre você, sobre a sua casa, que a presença do Santo Espírito Consolador continue iluminando o seu caminho, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, um abraço a todos, tenham um bom domingo, fiquem em paz.